A UFG já produziu mais de 130 mil máscaras, não é? Jalecos, face shields e uma série de outros equipamentos, né? Revisão de respiradores, produção, inclusive com um projeto de produção de respiradores, testes para identificação, né, de pessoas contaminadas pelo coronavírus, e uma série de outras ações que eu poderia elencar aqui, que demonstram efetivamente o quão a ação das universidades e o papel das universidades públicas é fundamental, né? E o conhecimento científico, o quanto a ciência tem sido fundamental nesse momento, e a pesquisa, né, claro, por sua vez, tem ocupado um papel extremamente relevante nesse contexto que nós estamos vivenciando. Então, é nesse contexto que nós o recebemos, sabemos que não é um contexto diferente de muitos outros países, não é? Mas é um contexto que nos leva cada vez mais a reconhecer e a valorizar o papel da ciência, o papel da pesquisa e o papel das universidades públicas nesse país. Seja bem-vindo, um excelente trabalho a todos vocês. Professora Sandra Amara, muito obrigada. Eu passo a palavra ao Rodrigo Bombonati, nosso líder aqui do grupo de pesquisa, e na sequência, então, eu retomo para a gente poder dar a palavra ao professor Pedro. Esse seminário, especificamente, nós denominamos, um projeto de extensão, chamado Seminário de Pesquisa Mutamba, em que nós atuamos em duas frentes. Uma primeira frente são os seminários dos próprios pesquisadores e pesquisadoras. Então, todo mês, um pesquisador ou uma pesquisadora coloca um dos seus artigos em andamento para nós avaliarmos, analisarmos, criticarmos e contribuirmos para que esse artigo possa melhorar, se aprimorar e ser publicado. Esse é um lado desta atividade. O outro lado da nossa atividade é justamente estabelecer um intercâmbio com pesquisadores e pesquisadoras externas ao nosso grupo, como é o caso de hoje. Deixo aqui, então, meus agradecimentos ao professor Pedro por aceitar a participação, professor Arcádio também, que, né, faz parte, digamos assim, do artigo do professor, e eu deixo a palavra, não sei, André, passo para você, para o professor Renato. Acho que passa para mim. Renato, você quer se pronunciar? Dando uma boa tarde aí para nós, e aí nós retomamos aqui com a minha fala para eu fazer uma apresentação do Pedro, por favor. Quero também, em nome da Regional Goiás, aqui, então, cumprimentar o professor Arcádio e o professor Pedro. É um prazer recebê-los, e já fica o convite aqui para, quando isso tudo acabar, né, que a gente possa se encontrar pessoalmente, fazer um brinde com a Mutamba, né, a gente possa pessoalmente se encontrar e trocar algumas ideias, né? Que dizem que a gente tem que ser otimista, não pode dizer que o copo está metade vazio, né? A gente tem que dizer que o copo está metade cheio para ser otimista. E sendo otimista e falando de um lado positivo desse processo que nós estamos passando, é isso que está acontecendo aqui, né? Sem a interação pessoal, mas a gente está tendo oportunidade de, mesmo virtualmente, ter essas experiências e essa troca de experiências, com certeza fortalece não só o trabalho de todos nós, mas o compromisso de todos nós com a produção do conhecimento e com o avanço da nossa sociedade. Obrigada, Renato. O professor Pedro, na verdade, entre os amigos é o PQ, né? Então é engraçado fazer essa palestra com ele, chamando ele de professor Pedro, né? Brincadeiras à parte, o Pedro Meira Monteiro é formado em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas, mas enveredou pelos estudos literários, não é? Fez o seu doutorado em Teoria Literária na Universidade Estadual de Campinas, e hoje é professor na Universidade de Princeton, né? E, enfim, desenvolve seus estudos aí. Eu sempre destaco um autor que eu gosto muito, a partir do que ele reflete várias outras questões, ou a partir do qual ele reflete várias outras questões, que é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Esse seminário de pesquisa, portanto, ele tem como ponto de partida um artigo que foi disponibilizado pelo professor Pedro, que vai ser objeto da fala dele, e que certamente toca em categorias trabalhadas pelo professor Sérgio Buarque de Holanda, pelo professor Arcádio, que aqui nos acompanha hoje, e pelo professor Vizik, Zé Miguel Vizik, né? Então, o título dessa palestra é A Margem do Sujeito, ferramentas teóricas para pensar a sobrevivência
e a política em espaços periféricos. Eu passo a palavra ao PQ, vulgo PQ, ao professor Pedro, e estamos aqui todos ouvidos. Pedro, muito obrigada. Bom, eu agradeço em primeiro lugar a professora Andréia, vulgo Dedéia. É um prazer estar aqui com vocês, os colegas do Grupo Mutamba, pelo convite. Agradeço também as palavras gentis da professora Sandra Mara, né, vice-reitora, as palavras do Rodrigo, de boas-vindas, e a apresentação da Dedéia, da Andréia, não é? E é um prazer retomar esse diálogo que eu faço aqui com vários, agora vejo colegas e alguns alunos, ex-alunos, colegas da Unicamp, colegas aqui de Princeton, pelo menos os que eu vejo aqui, né? Então é um prazer conversar com vocês. Eu sei que os colegas do grupo, né, leram esse texto, né, que a Andréia lembrou, né, que foi publicado há 3 anos na revista Interseções da UERJ. Mas como a gente tem mais gente na sala que não leu necessariamente o texto, então o que eu pretendo fazer é retomar algumas ideias daquele texto, esclarecendo os marcos da reflexão, da minha reflexão àquela altura, não é? Embora agora a minha ideia seja estender o que está ali, pensando sobretudo em dilemas contemporâneos ligados ao cenário político dos dias de hoje, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil, né? Isso dentro, naturalmente, dos limites de uma fala. O texto em questão, né, que a Andréia lembrou, se intitula Da Cordialidade à Brega, o veneno remédio das culturas periféricas, em Sérgio Buarque de Holanda, José Miguel Wisnik e Arcádio Dias Quiñones. Nesse ensaio, o que eu procurei fazer foi aproximar 2 núcleos conceituais que foram estabelecidos para se pensar a política em espaços periféricos ou em condição periférica. Mas, de um lado, a conceituação da cordialidade por Sérgio Buarque de Holanda, a partir de uma leitura muito singular do Zé Miguel Wisnik, e, de outro lado, a discussão da brega, que se escreve brega, se pronuncia brega, que é um conceito bastante flexível e complexo, né, do Arcádio Dias Quiñones, sobre o qual eu pretendo me estender um pouquinho hoje, né? Mais do que sobre o Sérgio Buarque, eu pretendo falar sobre o trabalho do Arcádio. No título, né, dessa minha apresentação, eu falo em sobrevivência e política em espaços periféricos, ou mais bem isso seria o subtítulo da minha apresentação. E eu gostaria de esclarecer desde já que ao falar de periferia e centro, não é minha intenção evocar espaços geográficos muito definidos, né? Trata-se muito mais de pensar a periferia como espaço de uma condição subalterna, que, portanto, pode estar em qualquer lugar, né? São muitos os centros e muitas as periferias no universo social, né? Além disso, se trata de pensar o centro como espaço de onde emana a lei, ou onde se reforça um certo tipo de norma. Como eu sei que há pesquisadores do direito no grupo, eu confesso aqui, faço uma confissão, que eu estou trabalhando de forma a quase indiferenciar o que é a lei no sentido jurídico, não é, daquilo que é a norma na vivência do espaço público, não é? Portanto, quando eu falar de lei, eu vou estar me referindo não necessariamente a uma armação jurídico-legal, e sim àquela regulação da prática cotidiana, não é, por normas que são mais ou menos interiorizadas pelo sujeito da política, né? Normas que são, no fundo, negociadas na própria prática dos cidadãos. Portanto, ao falar de lei, né, em lei, eu penso que eu estaria mais próximo, provavelmente, de uma forma consuetudinária ou costumeira do direito, né? Eu falo da lei que ainda não se separou completamente da prática social, que não se converteu necessariamente em texto escrito, né? Não se trata da letra da lei, eu insisto, mas de uma lei pensada em termos práticos, né, como aquela barreira com que o sujeito tem que se haver na sua vida cotidiana e que muitas vezes pode ser uma lei cuja arbitrariedade é insuportável para o sujeito, né? O sujeito político, seja mulher, homem, trans, negro, indígena, etc., esse sujeito se coloca sempre, não é, inescapavelmente
numa espécie de margem em que ele vai buscar algum tipo de autonomia, algum grau de autonomia diante da lei, né? Não uma autonomia absoluta, mas uma autonomia que é fruto de é o resultado de uma sinuosa e muitas vezes criativa negociação do sujeito consigo mesmo, né? Com aquilo que lhe é permitido fazer, mas também com aquilo que ele se permite fazer diante da lei. E, para ser menos abstrato, eu estou pensando, em termos de teoria social, digamos assim, que no momento que precede a ação, o sujeito faz perguntas a si mesmo, né? Quer dizer, eu devo atravessar essa linha que dizem que eu não posso atravessar, ou devo me manter aquém dessa linha, né? Que relação eu, como sujeito político, posso estabelecer com as normas de uma sociedade, com os espaços que essa sociedade cria, que essa sociedade muitas vezes limita e mapeia cruelmente, né? Que zonas a lei e a norma deixam ao sujeito para que ele ou ela, ou nem ele nem ela, possa atuar, né? Para que ele se afirme na sua condição subjetiva. Para tentar tornar essa discussão ainda menos abstrata, eu penso na urgência da questão contemporânea e penso, por exemplo, como um exemplo, né, no fascinante estabelecimento nos últimos dias, isso não sei o quanto vocês aí no Brasil terão acompanhado, mas certamente aqui é um tema constante, não é? É um tema das notícias, não é? O tempo inteiro, que é o estabelecimento dessa zona livre ou autônoma em torno da delegacia de polícia de Seattle, no estado de Washington, não é? Que foi uma delegacia de polícia que foi abandonada pelos policiais no meio aos protestos contra a violência racial nos Estados Unidos, né, disparados pela morte do George Floyd, há pouco mais de 3 semanas. É curioso pensar nesse estabelecimento de uma zona governada livremente pelos cidadãos, né, ou seja, uma parte da cidade que é praticamente conquistada pela cidadania, não é, onde se lê poesia nas ruas e onde não há polícia, não é, o que evidentemente responde a uma pulsão, digamos, contracultural, não é, que talvez esteja despontando nos protestos contemporâneos. Não é? É como se de repente houvesse uma pequena Praça do Sol em Seattle, não é? Como no caso da tomada do centro de Madrid pelo chamado 15M há alguns anos. Não é? E note-se que no caso dos protestos de 2013 no Brasil, não se estabeleceu jamais um espaço alternativo, né, uma zona livre de polícia. Acho eu que o mais próximo disso, no caso brasileiro, terão sido as ocupações das escolas públicas em 2015, pelos estudantes secundaristas, sobretudo. Né? Mas, voltando aos Estados Unidos, de um lado, há esse sintomático, né, e simbólico estabelecimento de uma zona livre e autônoma, não é? Enquanto, de outro lado, você tem o exemplo mais clássico, digamos assim, que faz pensar numa espécie de queda da Bastilha, que foi o momento em que manifestantes atearam fogo à delegacia de polícia em Minneapolis, né, a cidade onde George Floyd foi assassinado por um policial branco. Né? Isso aconteceu no primeiro fim de semana dos protestos. Nos dois casos, né, tomados aqui como polos exemplares, existe uma negociação bastante diferente com a lei e com a possibilidade de ocupação política do espaço público. Não é? De um lado, há um enfrentamento inequívoco e frontal, não é? E de outro lado, há uma negociação que não é apenas sinuosa, mas é extremamente criativa. Não é? E me parece que os dois polos são importantes para se compreender a política. Não é? Nesse sentido, aliás, eu devo dizer que a violência, não é, me parece, é uma face talvez inevitável, talvez até necessária do avanço político. Né? Quando eu vejo, evidentemente eu não estou fazendo aqui a apologia da violência, mas quando eu vejo alguém horrorizado diante da violência, eu lembro que o que nós chamamos, né, de modernidade nasceu com uma dupla revolução e com muito sangue, não é? Seja na França, seja no Haiti, seja nos muitos Haitis que são aqui, não é? Para jogar com a canção do Caetano e do Gil. Eu insisto que eu não estou aqui fazendo o elogio da violência, eu apenas lembro, não é, o caráter constitutivo do ato violento em certas lutas simbólicas. Não é? Quer dizer, o avanço político precisa das suas bastilhas, ele precisa escolher as estátuas que devem cair, não é? Para pensar aqui na justificada fúria contemporânea em torno
das estátuas de heróis racistas, né? Aliás, não sei se vocês viram, para além dos heróis, há um longo debate sobre isso, mas a estátua do Churchill, nesse momento, né, na frente do parlamento em Londres, ela está encaixotada, né, para que ele não seja decapitado post-mortem, né? E aquela primeira estátua que foi jogada num rio em Bristol foi pescada pelas autoridades para ser guardada num museu, né? Isso acho que é muito significativo. Feito esse preâmbulo, a minha intenção é convidar vocês, né, quer dizer, para pensar um pouco, junto comigo, nesse polo da política mais ligado à negociação, né? Quer dizer, pensar numa ação, portanto, que seria capaz de atenuar o confronto. Dito de outra forma, trata-se de pensar o confronto como mediado por um sujeito que, consciente ou inconscientemente, se empenha em dialogar com o seu entorno, né? Ou seja, eu gostaria de pensar hoje, aqui com vocês, uma forma de política, quase eu diria um conceito do político, né? Pensando no famoso título do Carl Schmitt, um conceito do político que tem a ver com um enfrentamento não necessariamente frontal do poder. As normas sociais violentam ou massacram um indivíduo, o que ele ou ela pode fazer, né? Quer dizer, onde encontrar abrigo, né? Que ação pode trazer a esse sujeito a autonomia que lhe foi roubada. E é aqui que eu acho que a teoria do Arcádio Dias Quiñones pode se revelar muito útil. Devo dizer que é muito engraçado falar isso e ver aqui na janelinha o Arcádio me olhando, mas enfim. Enfim, para um pouco dar conta, né, dessa reflexão, eu me refiro a um livro que eu tive o grande prazer de organizar, que é este aqui, e de traduzir, e a Andréa tem um exemplar, que depois, de repente, Andréa, Dedéia, você pode circular, não é? E que eu tive, enfim, o prazer de traduzir, de organizar, que foi publicado em 2016 no Brasil pela Companhia das Letras, e que se chama, é um livro de ensaios do Arcádio, né, que se chama A Memória Rota, Ensaios de Cultura e Política. Não é? Ali se reuniram ensaios que estão dispersos, melhor dizendo, em vários dos livros do Arcádio. Bom, nesse livro há um ensaio especialmente importante para a nossa discussão, que se chama De Como e Quando Bregar, e que é sobre a arte de bregar. Não é? Bregar é uma palavra escorregadia, não é? Que revela uma prática também escorregadia. E eu gostaria de insistir nessa metáfora do escorregão ou do deslizamento, porque é disso que se trata, né? Aliás, eu ressalto que assim como a cordialidade, a brega, não é profundamente ambivalente, porque ela comporta tanto aspectos positivos como negativos, né? A raiz etimológica da expressão bregar é muito interessante. Ela tem a mesma origem que a palavra brigar, em português, só que no uso cotidiano, no espanhol falado sobretudo, mas não exclusivamente, entre porto-riquenhos, essa palavra perde quase totalmente as arestas da briga, né? Então, quando se pergunta, né, como estás, a resposta pode ser estou bregando aqui em la brega, né? E isso imediatamente dispara uma cumplicidade entre aquele que pergunta e aquele que responde, né? Quer dizer, estar bregando, no caso, significa que se está lidando como se pode com uma certa situação, usando as ferramentas que se tem à mão, quer dizer, sem épica, só com o cotidiano, né? Em português, eventualmente se responde, não é, a pergunta, a gente responde a pergunta, e aí, como vai? Com uma resposta mais ou menos semelhante, que seria, estou aqui na batalha, estamos aqui na batalha. A metáfora da batalha, no caso, utilizada nesse contexto, pode significar também uma forma de sobrevivência que está muito distante de uma conquista épica do mundo, né? Quando eu digo nós estamos aí na batalha, não se trata da batalha final, não é? Mas sim da batalha surda de todos os dias. Isso é interessante, né? Porque a metáfora bélica, de repente, se reduz a essa espécie de momento potencialmente pacífico, não é? Do dia a dia.
Daí a importância, eu acho, que a arte de bregar tem para a compreensão da política, que 99% do tempo não é uma arte da conquista final, né, mas é a arte da conquista provisória, do que se pode fazer no mundo. Né? Quer dizer, não se trata tampouco do que se quer, mas do que se pode fazer. Ou seja, nós estamos definitivamente, não é, com esse conceito, aquém de uma linha que separa as pessoas comuns dos heróis. Né? É um pouco disso que fala a brega ou o bregar. Né? Logo no início do ensaio, Arcádio nota que bregar quer dizer, eu cito, atuar, trabalhar com habilidade e experiência, cumprir com as expectativas. Então, quem sabe bregar, nós aprendemos, eu cito novamente, maneja algo, e a ideia de manipular é muito importante, maneja algo com sabedoria, seja um mundo de coisas, um mundo de pessoas ou a linguagem mesmo. Vale a pena ressaltar ainda que a forma da política discutida a partir dessa sutil arte de bregar tem a ver com uma indefinição profunda. Não é? Como diz o Arcádio, não é uma forma de ser, é uma forma de estar e não estar, um tipo não preciso de luta, uma negociação entre a ausência e a presença. Digamos assim, que quem brega, não é, conhece o tamanho da encrenca, sabe com quem está falando. Só que em vez de baixar a crista, o sujeito que brega inventa formas sutis de navegar o mar revolto das relações sociais assimétricas, ou seja, ele ou ela inventa formas de sobreviver. A metáfora da navegação aparece inúmeras vezes no ensaio, porque se trata justamente de saber desviar dos escolhos, né? Quer dizer, saber onde está a barreira, quanto combustível ou quanta vela ainda se tem. Né? Não adianta gastar tudo num gesto extremo para daí se descobrir falto de energia, não é? E ser morto impiedosamente. Não é? Sobreviver com autonomia não é, portanto, sentar-se num trono, não é, como sujeito absoluto, mas é saber até onde se pode ir antes da morte, não é? Como se pode viver batalhando sutilmente sem ser aplastado. Né? Então, é uma arte da negociação, embora os termos dessa negociação sejam, e isso é muito importante, né? Os termos dessa negociação eles são muito silenciosos e eles jamais são totalmente explicitados. Né? Então, na gíria jurídica, se a gente for falar de lei aqui, a gente estaria muito mais próximo de uma soft law do que de uma hard law. Né? Trata-se, eu acho, de entender, não é? Quando se está numa relação assimétrica, onde está o poder de quem pode nos maltratar. Né? E assim, só assim, quer dizer, nós podemos nos desviar daquilo que nos ameaça. Eu estou usando um nós aqui muito problemático, porque esse nós precisaria estar ancorado num certo lugar de fala. Não é? Quer dizer, é muito diferente eu dizer isso, uma outra pessoa, numa outra situação social, dizer isso. Não é? Mas é interessante que o que se faz aqui se faz não afrontando, né? Porque a afronta direta ela poria tudo a perder, não é? Mas ao contrário se contorna, não é? E até se finge quando necessário, né? Se usa as sutilezas da linguagem para dizer sem dizer, confrontar sem confrontar. Não é? Quer dizer, para se manter vivo, no fim das contas, a partir de um lugar muito concreto em que eu tenho consciência dos limites do meu poder. A gente está, portanto, lidando com uma ideia de autonomia aqui que é muito pós-kantiana, não é? Quer dizer, ela tem pouco a ver com um sujeito absoluto e senhor da sua consciência e do seu poder, não é? De uma autonomia criada, no fundo, pela consciência. Não é? O ensaio sobre a arte de bregar, ele tem lindíssimos exemplos históricos tomados tanto ao cotidiano mais humilde, quanto à política oficial, né? Porque os políticos também bregam às vezes. Aliás, os bons políticos, o que mais fazem é bregar. Né? E é o caso de Luiz Munhoz Marin, que é uma espécie de, mal comparando, uma espécie de JK de Porto Rico, né? Quer dizer, o grande interlocutor do poder imperialista norte-americano e que, em pleno início da Guerra Fria, né, nos anos 50, ajuda a inventar o estatuto de uma autonomia relativa para a ilha. Né? Era o que se podia fazer
talvez naquele momento, né? Quer dizer, como se o governador, ensanduichado entre poderes, entre impérios, ele dissesse, estamos aqui na batalha, né? O estudo do Munhoz Marin poderia iluminar outros casos em outros contextos. Eu penso aqui, evidentemente, no Brasil. O próprio JK, o Juscelino, no contexto do desenvolvimentismo latino-americano, fornece um exemplo riquíssimo de arte de bregar, né? Lula, não preciso nem me estender muito, é alguém que se educou politicamente bregando, talvez tenha bregado demais da conta, mas, enfim, essa seria também matéria para uma outra palestra. Mas eu chamo a atenção para o fato de que isso é muito importante, né? Porque a gente está se aproximando aqui de uma ideia da brega próxima à negociação e que valoriza, no fundo, e quase que festeja a negociação em lugar do conflito. Só que eu chamo a atenção para o fato de que a conciliação, né, como uma tradição que explica em grande parte a tragédia brasileira, não é? Ela é uma espécie de parte ou de telos maldito da arte de bregar, né? Porque na conciliação à brasileira, por exemplo, né, está a possibilidade de negociar o inegociável, né, de assinar o contrato com o diabo, de aceitar o inaceitável em nome da governabilidade, né? E o quanto os governos inovadores têm que conciliar é uma questão em aberto, né? Mas a gente sabe que no chamado, enfim, eu estou chovendo no molhado aqui, a gente está cansado de ler sobre isso, né? Mas no chamado presidencialismo de coalizão, né, o fiel da balança da política parlamentar é sempre o que há de pior na experiência brasileira, porque é o universo da cordialidade, né? Ali onde reina o interesse privado, né? O homem cordial é o deputado do centrão, digamos assim, né? Mas, enfim, nem tudo é conciliação nesse mundo, né? E aí eu volto ao lado bom da arte de bregar, né? No plano teórico, eu acho até que a arte de bregar pode ser vista como uma espécie de alternativa, eu diria, dúctil, para não dizer dócil, à lógica do príncipe, que é aquele que, para Maquiavel, sabe o momento de ceifar as cabeças, né? É claro que aquele que brega, não é? Assim como o príncipe, ele lida também com virtude e fortuna, mas o interessante é que a arte de bregar pressupõe que quando a fortuna ou a virtude são poucas, é melhor ser criativo, não é? É como se nós imaginássemos a fundação do pensamento político não a partir da ação gloriosa do governante, mas sim a partir de um movimento sutil de agenciamento e de autonomização relativa de quem está por baixo, né? Digamos assim que a arte de bregar é como o príncipe de Maquiavel, mas referido à vida cotidiana dos súditos, né? Quer dizer, até onde os súditos podem ousar ir sob a sombra do poder. Ou seja, assim como a cordialidade, né, a arte de bregar é também aquilo que o Zé Miguel Wisnik chamou de veneno-remédio, né? Quer dizer, Zé Miguel, que estava, no caso, dialogando com uma larga tradição do pensamento, né, com um texto em especial do Derrida, não é, a farmácia do Platão, que lida com essa ideia do fármaco, né? Mas por que a brega, a arte de bregar, assim como a cordialidade, é um veneno-remédio? É porque ela refresca, não é? Quer dizer, ela mantém a todos no limite do conflito, mas ela pode também ser uma forma de contornar o conflito exatamente quando o conflito é necessário, não é? E, novamente, a questão é o que fazer no exato momento em que, metaforicamente ou não, é possível tomar a Bastilha, né? Nesse momento, de novo, o sujeito perguntando para si mesmo, né, com essa espécie de jogo com a lei que é interior, interno, né? Deve-se, nesse momento, avançar a meias, dialogar, atropelar quem está do lado, recuar, tergiversar, aguardar, sair correndo, né? Eu diria que no conceito da arte de bregar está contemplada nada menos que a indecidibilidade do momento da ação, não é? Que é aquele momento em que o sujeito, quase numa mecânica interna, ele sopesa, não é, dentro de si as alternativas, as 1000 alternativas que podem levá-lo à libertação ou à morte, não é? E a arte de bregar está, de fato, entre a libertação e a morte, não é? Quando eu traduzi esse ensaio há alguns anos, eu pensava, me lembrava seguidamente do
e os colegas da Unicamp contemporâneos aqui vão imediatamente sentir, eu espero, o ar que respirávamos. Quando eu traduzi esse ensaio, eu pensava no debate historiográfico sobre a escravidão no Brasil. Eu me formei em Ciências Sociais, como a Dedéia lembrou, não é? Num momento em que, no departamento ao lado, os historiadores se debatiam com a questão da sobrevivência e da agência escrava. Mas no final da década de 80, falar em agência escrava ainda era um anátema, né? Porque imperava a noção de uma reificação, de uma coisificação do sujeito nas relações estabelecidas na sociedade escravista, o que levava a crer que o escravo, no limite, teria só duas opções, né? Ou duas opções polares, digamos, fugir ou se suicidar, não é? Mas a possibilidade de que ele tivesse uma margem de liberdade nas práticas cotidianas da própria sociedade escravista parecia um sacrilégio. Era como justificar a escravidão, porque, no fundo, se está trabalhando com a ideia da liberdade dentro da escravidão. É dessa época, aliás, um livro provocativo do Jacob Gorender, que não à toa se chama A Escravidão Reabilitada, e era uma pancada dada na chamada escola da Unicamp, não é? Mas, enfim, essas são outras histórias também, mas eu acho que o paralelo com a arte de Bregat é notável, é importante, porque uma das grandes questões para entender o conceito proposto pelo Arcádio é exatamente a sombra da escravidão e do colonialismo, né? Quer dizer, é sob a força do colonialismo que existe um sujeito político para quem a negociação é uma questão de sobrevivência sempre. E aqui eu penso na questão da linguagem, que é central no ensaio sobre a arte de Bregat, não é? Quer dizer, falar a língua do dominador é uma coisa, mas falar de tal forma que eu possa contornar o conflito é outra, não é? Quer dizer, usar expressões e mesmo usar uma língua opaca para o dominador é uma maneira de resistir e ao mesmo tempo fugir, não é? Não uma fuga espetacular e definitiva, mas uma fuga diária, pouco estridente, mas muito eficaz, uma arte da fuga, não é? E vale aqui o duplo sentido, né, musical também, né? Quer dizer, o conflito nunca vai deixar de existir, mas ele pode ser mitigado, ele pode ser trabalhado, manuseado e talvez manipulado a favor não do dominador, mas do dominado, né? E o ensaio do Arcádio tem ainda um compromisso profundo, não só com a música, mas com a poesia, e não apenas não só porque a poesia e a música estão muito presentes nesse ensaio, mas porque há uma poética específica na exploração desses espaços intermédios, né, em que o sujeito se afirma, mas não se afirma histrionicamente, e menos ainda heroicamente. Não é o mundo da demolição dos heróis, mas é o mundo de sujeitos que refutam o heroísmo sem por isso cair na mesmice ou na simples covardia. Não custa lembrar, aliás, que o texto sobre a arte de Bregat, não é também um ensaio que homenageia uma forma de política, essa da negociação, que por muito tempo a esquerda latino-americana olhou com grande desconfiança, né, porque essa forma de resistência é em quase tudo oposta à visão heróica da política que vinha da experiência cubana. Como se Porto Rico fosse uma versão pobre ou acovardada da grande épica revolucionária cubana. No entanto, o Arcádio Dias Quiñones é um grande intérprete, mas também uma voz fundamental das esquerdas caribenhas, porque justamente ele está atento não só ao veneno remédio da arte de Bregat, mas ele presta atenção também aos movimentos radicais de resistência ao imperialismo, atentando para aquilo que são as raízes coloniais e racistas da sociedade norte-americana, entendida como uma sociedade formada também a partir da diáspora, não é? Com a violência própria dessa história colonial e imperialista. E o outro lado da arte de Bregat, nesse sentido, está na ação, por exemplo, dos Young Lords, né? Que é esse grupo radical de origem porto-riquenha, que a partir dos anos 60 faz um eco fundamental nas periferias de Chicago e depois em outros lugares, um eco fundamental ao movimento pelos direitos civis, estabelecendo uma linha de ação que não está distante daquela dos Panteras Negras, né? Portanto, mais próxima da potência do confronto, né?
Ou seja, se é verdade que a arte de bregar é uma forma de negociação no momento duro da ação, ela dificilmente se deixa compreender sem esse outro lado, que é o radicalismo, não é? Que o autor, o Arcádio, no caso, também estuda, e eu diria até que venera. Talvez seja para ele se defender ou se explicar depois. Em todo caso, eu gostaria de insistir que, ao falar da arte de bregar, não é, eu acho muito importante esse ponto, para que eu não passe aqui a ideia de uma ideia soft da arte de bregar, não é? Ao falar da arte de bregar, nós não estamos falando de uma conciliação à brasileira, eu insisto nisso, né? Quer dizer, não se trata de conchavo. Na verdade, o bregar tem muitas faces, que supõem o estabelecimento de uma rede de relações e um momento de mitigação do caos, não é? Ao mesmo tempo em que pressupõe um jogo de avanços e recuos que lembra que situar-se politicamente é também uma forma de erótica ou de poética. Quer dizer, não se faz política sem essas dimensões, sem ir e vir, sem promessas, né, que não se sabe se serão cumpridas, mas que são firmes no seu momento de afirmação discursiva, e é importante que sejam assim. Não é? Quer dizer, a gente não está lidando com a ideia de um telos absoluto quando as promessas devem ser cumpridas. Na verdade, a gente está lidando com um momento rico em que a atividade, a afirmação, ela se dá na ordem do discurso. Não é? Mas isso é provisório, isso é efêmero. Não é? É uma política do efêmero. Não se faz política, no fundo, sem um jogo de avanço e recuo. Não é? O que pode ser, eu acho, um antídoto muito interessante para a sede revolucionária que raramente admite a dúvida no meio do caminho. E essa é uma outra questão que eu acho fascinante, o quanto a arte de bregar permite pensar a dúvida no interior da ação política, não é? O que é uma coisa que a gente costuma defenestrar, não é? da nossa mente quando a gente pensa na política. Não é? Enfim, as definições são inúmeras e o bonito do ensaio sobre a arte de bregar é que essas definições vão se tornando cada vez mais complexas, de tal forma que uma definição final é impossível e é mesmo indesejada. O que não quer dizer que haja imprecisão conceitual, pelo contrário, assume-se a complexidade do objeto. Né? Mas que objeto é esse? Uma resposta possível é que esse objeto é o próprio sujeito político que se vê diante de um campo em que as regras ou as normas não são fixas nem são finais. Né? Quer dizer, a verdadeira relação política se dá, digamos assim, nos interstícios do que é permitido, explorando as sombras da lei, por assim dizer. Né? Quer dizer, avançando num terreno de luz e escuridão, né? Onde nada é exato. Eu gostaria de terminar, para a gente, enfim, ter tempo de conversar, com duas passagens do texto do Arcádio, para dar um pouco do gosto, digamos, do ensaio e do sentido da reflexão. Essa passagem, ela tem, eu acho que um valor muito importante dentro do ensaio, porque ela diz respeito a isso que eu estou tentando reforçar aqui, ressaltar, que é a ideia não épica, não é, que está por trás da brega. Então eu leio para vocês, e vocês leem na tela. O verbo bregar é pronunciado com esperança ou com melancolia. Em Chicago ou na ilha, a concisa expressão "hay que bregar", tem que se bregar, pode ser uma exortação a produzir ideias e iniciativas, até com certa militância, a fim de confrontar políticas, condutas e desafios técnicos. No entanto, em outro contexto, e como outras duplicidades da vida porto-riquenha, pode ser uma frase morta que se diz para desconectar-se e manter as aparências. Uma frase que nem começa nem termina e que apenas gira sobre si mesma. Interessa-nos essa brega não épica, que permite seguir adiante com a vida por conta da necessidade de salvar algo do naufrágio. Quem brega bem não possui necessariamente um conjunto articulado de ideias, mas sim inteligência e técnica, um saber prático ou uma grande capacidade de relação dialógica. É um sistema de decisões e de indecisões,
um complexo de definições, interpretações e proibições que permite atuar sem romper as regras do jogo, esquivar-se dos golpes que administra a vida cotidiana e, em alguns casos, extrair com astúcia as possibilidades favoráveis dos limitados espaços disponíveis. Parafraseando o que se diz num dos mais brilhantes ensaios de Albert Hirschman, poderíamos afirmar que a Brega foi se formando como manobra defensiva frente às retóricas da intransigência, tanto as progressistas como as reacionárias. Bregar é uma prática e também um trabalho retórico, um trabalho com a linguagem por parte daqueles que há tempos deixaram de crer na bondade dos poderosos. A violência está sempre na tocaia, mas o bregar não nasceu na polêmica e, salvo nas guerras de amores, é contrário à guerra. Já a segunda passagem e última que eu gostaria de ler é sobre o caráter ensaístico da Brega, e ali eu creio que se revela ainda mais a sua ambiguidade, não é? Quer dizer, com a sua potência como instrumento de análise da força do sujeito em situação precária, ou mesmo da força do sujeito, no limite, numa situação de vulnerabilidade, não é? Quer dizer, situações que talvez a gente possa chamar fundamentalmente de periféricas, né? De toda a plasticidade maravilhosa da Brega, talvez o sentido mais complexo seja o que põe em evidência uma sensibilidade especial, cultural e política para a negociação. Esse bregar tem a ver com a ação no marco de uma liberdade restringida, um marco que não é uma escolha do sujeito, não com a vontade transgressora da revolução. A Brega expressa sempre uma necessidade, uma posição do falante, ou o desejo de realizar um sonho. Fica excluída de antemão a realização da totalidade, porque os sujeitos nunca são totalmente livres nem autodefinidos. Mas o sujeito é sempre um falante pregado à linguagem que o constitui. Nesse sentido, bregar é um ensaio, um esforço por obter a adesão de outra pessoa. É um intento consciente de sua própria vulnerabilidade, e cujo desenho se vê somente ao final da tarefa. A Brega, de fato, tem semelhança com um ensaio literário, gênero que se distancia deliberadamente da ilusão da totalidade e permite proceder metodicamente, sem método, como disse Adorno. No campo de batalha da linguagem, é a arte do rodeio, o domínio das regras da retórica. Sobretudo, sua prática pressupõe a assimetria do encontro com o poder, mas, ao mesmo tempo, acreditando que uma ordem autoritária possa ser suavizada mediante certas regras. A busca de suas regras obriga a soltar as rédeas à fantasia, e há um grande refinamento técnico no diálogo. Em algumas ocasiões, bregar serve para renovar a ilusão de que o mundo é habitável. Vislumbra-se a esperança. Em situações muito polarizadas, e mediante eufemismos e perífrases, permite buscar um ponto de fuga para fundar novos lugares. Em outras ocasiões, há espaço suficiente para negar-se ao jogo. O bregar e o não bregar estão carregados de densidade política e cheios de vestígios e sensibilidades centenárias. Trata-se de uma ambígua história de firmeza, liberdade e fragilidade, como que ajustada à escala humana. E com isso eu termino e podemos, espero, conversar. Eu tenho que bater palma, né? Porque a gente, mesmo distante, palavras tão legais, um conteúdo tão bacana de ouvir. PQ, eu só tenho a dizer, só tenho que agradecer, né, a sua honrosa participação aqui, a aceitação do convite. Quero saudar a minha xará, Andréa Meloni, que está aqui, que eu esqueci de dizer, que é uma grande amiga também, né? Lá se vão 30 anos, é muito tempo, né? Mas estamos aí. Rodrigo, eu não sei se você quer retomar, os colegas querem falar. Eu dividiria as minhas observações, professor Pedro, em duas aqui. Uma em termos de conteúdo e outra, uma questão um pouco mais em termos de forma. Em termos de conteúdo,
pensando nas categorias, né, nos intérpretes do Brasil, que nasce com Sérgio, que passa, né, por Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque, o Caio Prado Júnior, enfim, e tantos outros, que tentam mostrar não o que o Brasil não é, né, mas o que o Brasil é. Porque durante muito tempo, o Brasil não é democrático, o Brasil não é republicano, o Brasil não é uma federação, o Brasil não é. Aí alguns autores falaram assim, não, peraí, tudo bem, a gente já sabe o que não é, mas o que nós somos. E aí nós começamos essa tradição, principalmente, né, na sociologia, na antropologia também, mas principalmente na sociologia, para tentar desvendar o que somos, afinal. E parece que o que foi encontrado no que somos não soou muito positivo, né? Tirando, obviamente, a questão do povo miscigenado, do Gilberto Freire, mas aí vem a questão do homem cordial, do Sérgio Buarque, ou da nossa tradição escravocrata, do Caio Prado, enfim. Alguns elementos começam a aparecer do que é o brasileiro. E é interessante pensar essa noção do Brega, por quê? E aí é uma pergunta que eu lhe faço, né? Aparentemente, quando a gente pensa na questão do homem cordial do Sérgio Buarque, ele está procurando ali um ethos, um caráter, um modo de ser. E, até aproveitando o professor Arcádio aqui, peço licença, mas parece que o termo Brega, ele tem mais a ideia de um modo de agir, de uma ação, né? Acredito que ambos, em certa medida, numa forma de tipo ideal, obviamente, o artifício do método weberiano, mas parece que o homem cordial é mais um modo de ser e o Brega é mais um modo de agir. Eu gostaria de perguntar, obviamente, se essa minha impressão ela tem algum fundamento, se essa reflexão faz algum sentido. E aí as perguntas formais seriam, né, de modo geral, obviamente, eu acho que cada trabalho tem o seu fundamento, o seu processo, mas eu perguntaria para você como foi o processo de produção deste artigo. Né? Quer dizer, obviamente é um artigo que deve ter levado alguns meses, se não anos, né, para ser produzido, mas eu imagino o seguinte, quais foram como foi o processo, né? Assim, pensando, obviamente, na nossa formação enquanto pesquisadores, grupo de pesquisa, sabores de sabores, de repente houve algum momento que você falou, não vou mais escrever sobre isso, vou para outro lugar. Enfim, falar um pouquinho do processo de produção do artigo. E desculpa a pergunta, parece até uma pergunta, essa próxima pergunta parece meio vira-lata, mas não é. A pergunta é, como é fazer pesquisa no centro? E aí eu vou pedir licença para dizer o centro econômico mesmo, na perspectiva do Chico de Oliveira, né? Na categoria centro-periferia, como é fazer pesquisa no centro, né? Haja vista que você está nos Estados Unidos, né, em princípio. Eu queria te perguntar nessa linha mesmo da pergunta do Rodrigo. Engatar outra pergunta. Eu queria, tá porque tem a ver, você já responde em bloco, talvez, né? Eu acho que a pergunta pode ser ao professor Arcádio. Eu me lembro que no Paraná houve uma iniciativa de alguns acadêmicos relativa à entrevista com pesquisadores renomados, e a pergunta que os guiava e depois, enfim, alimentava um blog, as respostas, era como você escreve. Muito importante nesse grupo nosso, a resposta a essa pergunta, obviamente, tem a ver com o método, com um quadro que emoldura uma certa análise, ou que nos guia numa certa análise, mas tem a ver com metodologia, mas tem a ver com o nosso cotidiano. Acho que tem tudo a ver com a arte de bregar, essa minha pergunta, não sei se exagero e a simplifico, né, essa categoria, mas tem algo de cotidiano, de doméstico, sobremodo neste momento, né? Como vocês escrevem? Né? Eu tenho outras perguntas, mas acho que essa calha como uma, né, calha fiveleta dentro daquilo que o Rodrigo coloca. Há várias questões, eu acho, dentro da questão que você coloca. A primeira questão, que você chama de conteúdo, né, sobre a cordialidade e a reflexão do Sérgio Buarque de Holanda, está ligada
a detecção, digamos assim, e ao desenho, a projeção de um caráter, não é? Que, portanto, teria a ver com o ser, não é? A gente estaria quase próximo a uma daqueles mergulhos verticais, não é? Em busca da ontologia, não é? Do ser nacional, e, de outro lado, aquilo que, no caso da reflexão do Arcádio, teria a ver muito mais com o âmbito da ação, né? Portanto, com algo que está menos assombrado por essa grande metafísica, né? da nacional, e um pouco mais ligado a uma forma mais fluida, inclusive, de compreensão do Estado, do Estado também, mas do tecido social, digamos assim, do espaço social. Para responder a isso, eu diria que, em primeiro lugar, acho, não é? Tem sido a minha tentativa ao estudar o Sérgio Buarque de Holanda. Isso já vai um pouco respondendo a outra pergunta mais formal tua e a pergunta da Dedéia, não é? Sobre como escrever. Tem sido o meu esforço já há mais de 20 anos, né? E há quase 20 anos que eu estou aqui, quer dizer, eu me doutorei, vim para fora, vim para esse centro, sobre o qual eu vou falar, que é um centro muito periférico, na verdade, o espaço, né, da reflexão sobre espanhol e português, sobre esses temas, sobre essas línguas, né? Aqui ele é, na verdade, muito periférico dentro do centro, e tem algo interessante em estar na periferia do centro. Mas nesses 20 anos e um pouco mais, a minha tentativa tem sido, Rodrigo, justamente de bater numa tecla, não é? E estudar por dentro raízes do Brasil, para mostrar que aquilo que muitas vezes no plano retórico, no plano, né, formal, no plano de como se apresenta, né, do vocabulário disponível à época, aquilo que parecia um mergulho ontológico, que parecia, portanto, uma busca do ser, do caráter nacional, é, na verdade, não é, uma atenta investigação da ação a partir, desde a colônia, não é, até o contemporâneo, que é o contemporâneo da escrita do Sérgio Buarque, evidentemente, não é, e que, portanto, a crítica que se faz e que se fez muito tempo, Sérgio Buarque apanhou por muito tempo, né, na Universidade de São Paulo, sobretudo, por ter escrito esse livro que o assombrou, não é, de que ele não gostava, no fundo, não é o livro de que ele gostava, não é, mas é um livro que o tomou, ele se tornou, ele quase que se tornou igual a Raízes do Brasil. De fato, a gente pensa em Sérgio Buarque, a gente pensa em Raízes do Brasil. Não é? Mas a leitura prevalecente desse livro, pelo menos até a década, eu diria, de 70, 80, é essa justamente leitura do livro de caráter nacional, não é? Que, portanto, é muito mais estático e muito menos atento à ação. Bom, aí vai a resposta para a pergunta de como se escreve, como a gente se pensa como intelectuais, como a gente se pensa como acadêmicos quando a gente está se formando, né? O meu mestrado foi justamente, eu diria, reduzindo muito, não é, o que é a experiência do mestrado, uma reação a essa ideia, não é, de Raízes do Brasil como um caráter nacional, e foi um estudo justamente daquilo que seria a matriz weberiana, que está, me parece, prevalecendo, não é, o que está informando, digamos assim, o Sérgio Buarque de Holanda quando ele escreve Raízes do Brasil. E ao falar em matriz weberiana, em termos muito esquemáticos, a gente está falando, portanto, da atenção à ação, não é? E a uma ética, não é? A ação gera, não é? Uma ética que pode ser, digamos assim, fotografada num certo momento e que resulta num certo quadro de interpretação. Mas isso não quer dizer que tenha sido buscado desde o início uma essência absoluta, uma espécie de essência irracional, não é? Que é aquilo que somos, não é? Uma essência irredutível. Não é? Ao fazer isso, né, de estudar weberianamente Sérgio Buarque de Holanda, eu apanhei muito também nos últimos 20 anos, quer dizer, desde que eu publiquei o meu primeiro livro, que, aliás, vai ter uma segunda edição revista e expandida agora esse ano, eu apanhei muito porque muita gente continua batendo, não é, na tecla de que, se não há um caráter nacional, pelo menos haveria no Sérgio Buarque de Holanda um certo quantum de irracionalidade, uma flerte com a ideia de um Estado orgânico, não é? Com a ideia de forças irracionais, no fundo porque ele está escrevendo, ele começa a pensar em Raízes do Brasil quando ele está na Alemanha, em 1929 e 1930, portanto ele está no meio do debate, não é? De um lado, de Weber, essa visão
racionalizante, não é, da ação social, e, por outro lado, a ascensão de toda, não é, aquela tralha irracional e irracionalista que é o caldo que dá origem ao nazismo, né, que pensa, que recupera de uma maneira muito torpe os ideais românticos de espírito do povo, de essências, não é? Essências que a gente deve venerar, digamos assim. Mas o Sérgio Buarque, no fundo, está pensando, me parece, metodologicamente, muito mais em termos de ação, não é? E, sobretudo, está pensando em termos de mudança, de transformação. O livro é cheio de paradoxos, né? Raízes do Brasil. É um livro, portanto, sobre impasses contemporâneos, que ele pensa o Brasil, né? Ele está pensando o Brasil em contraste com a ascensão dos totalitarismos pelo mundo todo. Mas não à toa, portanto, o ponto-chave da composição desse livro é esse momento na Alemanha, no crepúsculo, digamos assim, da República de Weimar, né? Quer dizer, no momento exatamente que o racionalismo está perdendo terreno, digamos assim, para essas explicações mais essencialistas, justamente, do caráter nacional. Estou dando uma resposta que é muito pessoal, muito, digamos assim, parcial, né? Essa é uma visão possível, me parece, do Raízes do Brasil. Existe hoje, para quem por acaso estiver interessado, existe hoje uma verdadeira cabo de guerra, não é, em torno de Raízes do Brasil, para puxá-lo ora à esquerda, puxá-lo ora para a direita. Né? Eu acho que cabe a vocês, cabe a todo mundo, e sobretudo às novas gerações, ler, interpretar e ver um pouco de que lado a gente deve se colocar. Né? Eu prefiro imaginar que a gente esteja justamente diante de um texto muito paradoxal, né? Um texto que ganha vida exatamente quando a gente percebe que ele é incompleto, contraditório, que ele vive dessa dupla pulsão de razão e razão. Mas eu insistiria que a gente sim pode ver a categoria da cordialidade a partir da ação, né? É a ação e essa centralidade da família, é a formação de uma certa sociabilidade no âmbito íntimo da família brasileira, não é? Da família patriarcal brasileira, é isso que vai gerar uma certa ética, vai gerar uma certa ação que é fotografada num certo momento, né? A diferença entre Sérgio Buarque e Gilberto Freire, esquematicamente, que eu sugeria na minha fala, é exatamente essa, não é? Quer dizer, esse retrato, não é, da intimidade, para o Freire, ele é absolutamente algo a ser enaltecido, é algo a ser... É ali que ele encontra uma matriz de formação para um futuro. O futuro do Freire é um futuro que não quer perder essa matriz, que não quer perder a intimidade, não é, da família brasileira. Não é? Sérgio Buarque está muito interessado na quebra, está muito interessado no momento de crise, exatamente, desse patriarcalismo. E, sobretudo, é um trabalho que pensa o Brasil a partir do fim da escravidão. Né? A grande data que o Sérgio Buarque diz, isso aqui, se tem um acidente orográfico, um acidente nessa montanha, né? nessa espécie de... nessa cadeia de montanhas da história brasileira, se tem um acidente fundamental, um momento fundamental a ser trabalhado, mesmo que a gente evite o artificialismo, né, das datas, vai ser 1888. Essa é a data fundamental. O fim da escravidão é, portanto, a data que abre, vamos dizer assim, aquilo que abre o terreno para uma ética que vai entrar em conflito com a ética da cordialidade. Toda a minha palestra foi um pouco para sugerir que não é que quando a gente vê, não é, o bolsonarismo como uma possível consubstanciação no tempo, não é, dessa ideia da cordialidade, a gente percebe que esse âmbito familiar ele continua mais vivo do que nunca. Eu acho que eu deixaria a resposta sobre o papel da ação, não é, na arte de Bregal, ao próprio Arcádio, e só para terminar a minha resposta e pensar na ideia de como se escreve no centro, na periferia, eu insisto nessa ideia de que a gente está aqui num espaço periférico dentro daquilo que se vê como centro, né? E é esse espaço, ele cria, eu acho, que uma relativa vantagem, não são as vantagens da periferia, necessariamente, mas ele cria um espaço de constante tradução, no sentido literal e não, que é muito interessante. Então, como que eu escrevi esse livro, Dedéia? No fundo, o debate com o Arcádio, quer dizer, eu chego em 2002, há quase 20 anos, em Princeton, encontro o Arcádio e ele me dá, literalmente, essa cena existiu, El Arte de Bregar, o livro que tinha acabado de sair. Eu volto para o Brasil lendo esse livro
no avião e tomo um susto, né? Digo, o que é isso aqui? Por várias razões, pelos paralelos possíveis com a situação, com o debate no Brasil, mas também porque, aí uma coisa que eu fui percebendo, não é? O mundo caribenho, né, ele é muito plural, você não pode unificar, não pode essencializar de maneira isso. Ele é plural não só no aspecto linguístico, mas em termos de formações, em termos de experiências, né? E é um mundo que não se basta, sobretudo no caso de Porto Rico, porque Cuba ainda vive esse grande sonho, né, de ser o portador da revolução, de uma nova ordem, né? Quer dizer, Cuba tem com o Brasil esse paralelo que é o sonho de ser bastante, né, de ser algo que pode ser explicado em si mesmo e por si mesmo. Estou exagerando um pouco, mas isso existe no caso cubano e existe no caso brasileiro, né? E também ao longo desses 20 anos, para mim, as explicações sobre o Brasil que se davam, que se faziam no Brasil, iam se tornando mais e mais insuficientes, porque havia algo, no fundo, claustrofóbico numa explicação que sempre remete a próprio conjunto de explicações sobre o Brasil, a esse quadro de interpretações sobre o Brasil, que a gente aprende desde o início na universidade no Brasil inteiro, eu acredito, né? Então, a minha questão, o meu desejo, e se tem alguma mensagem edificante para deixar para, sobretudo, as gerações mais jovens, é pensar o que seria o interesse que haveria, por exemplo, em ler Raízes do Brasil e fazer essa pergunta que você faz, Rodrigo, sobre temos ali um modo de agir ou um modo de ser, ler ao lado, por exemplo, do texto do Arcádio, né? E perceber metodologicamente o que está em questão, mas conceitualmente o que está se discutindo, não é? Nesse âmbito em que a negociação é uma possibilidade, um horizonte da ação política. Não uma negociação, insisto, que se equaliza a conciliação, no sentido do conchavo, mas uma negociação como aquilo que acontece no ponto pequeno da política, da ação política, no momento em que o sujeito se vê diante da lei, não é? Daquilo que é a norma. Não é? No momento em que a gente se pergunta, mas sobretudo aquele que está em posição vulnerável, se pergunta, posso ou não cruzar essa linha? Posso ou não dizer algo para o meu patrão? Posso ou não dizer algo? Posso ou não entrar nesse lugar onde eu não vejo negros e eu sou negro? Quer dizer, né? Quer dizer, tem um exercício aí que eu acho que é muito importante, muito interessante, que pode ser feito, pode ser pensado e amplificado a partir desse diálogo com a obra do Arcádio. Mas aí eu acho que talvez o Arcádio possa falar melhor que eu, sobre a questão do agir, né? A arte de bregar como um modo de agir y no como un modo de ser. Bueno, perdón, voy a hablar en español, así que estoy bregando con eso también. Muchas gracias a todas y todos, y muchas gracias, Pedro, por supuesto, y por las preguntas también. Dos palabras, porque tomé nota de las preguntas para ser breve y para repetir lo que ya Pedro ha dicho. Primero, sí, una forma de actuar, de agir, ¿no? Sin duda. No heroica. Eso es muy importante y Pedro ya lo explicó bastante y dio la cita. Me parece que es una forma de resistencia, sin embargo, ¿no? Una forma de preservación, de autonomía, si queremos llamarla así, ¿no? Para mí fue muy importante cuando estaba pensando el arte de bregar durante varios años, ¿no? Fue muy importante, por supuesto, Gramsci con la cultura popular, ¿no? Cómo pensar a los subalternos, ¿no? La idea del subalterno fue importantísima frente a un poder donde no es posible la confrontación armada, es suicida, es un sacrificio. Y fue también importante, por ejemplo, el libro del historiador James Scott,
The Weapons of the Weak, las armas del débil, ¿no? Que yo creo que es un buen título también. Para mí fue importante. Los débiles también tienen armas, y a veces es la palabra, otras formas de actuar. Y también sería importante recordar que yo tengo una formación literaria principalmente, así que tiene mucho que ver con mi pasión y mi gusto por la poesía, y mucho que ver con la escucha en la poesía, en la canción, con la escucha del habla, de las palabras, y por qué esa palabra era tan frecuente y es tan frecuente, y por qué tiene tantos posibles significados, ¿no? Por qué es tan rica políticamente, retóricamente, en la vida cotidiana. Y también el concepto de vida cotidiana, ¿no? Cómo se actúa en la vida cotidiana frente a... Yo creo que Pedro lo planteó bien cuando se trata de un momento, de un espacio donde uno no quiere la confrontación directa. No quiere o no es posible, ¿no? Es complejo la pregunta sobre cómo uno escribe, ¿verdad? Porque eso es una excelente pregunta, difícil de contestar. Yo diría que muy importante para mí, sin duda, en esos años en que escribí el ensayo, muy importante también estar en el centro político y no solo académico, de lo que para mí es un imperio, el imperio fuerte de los Estados Unidos, imperio que ha dominado también en el Caribe de una forma a veces brutal, y estar en el centro de ese imperio y admirar no solamente, como mencionó Pedro, a los Young Lords, pero a muchos y muchas en Estados Unidos que han resistido de muchas maneras en las izquierdas en los Estados Unidos, en el mundo afroamericano. En esos años yo leí mucho y conocí y pesó mucho sobre mí Toni Morrison, la figura de Toni Morrison o de James Baldwin. Estoy sugiriendo que quizás es tan compleja la pregunta sobre cómo se escribe y cómo se arma un archivo. Y es una pregunta importantísima que agradezco mucho porque ahora en esta etapa de mi vida también me la estoy formulando yo. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Y yo creo que también para mí fue y sigue siendo importante en el Caribe, y Pedro ya lo dijo también, se presenta a Cuba como el arquetipo de la revolución, no solamente de la revolución, sino de la nación y de la lucha nacional. Y Puerto Rico y Cuba tienen muchos parecidos: esclavitud, colonia española, imperio norteamericano, pero hay muchas diferencias. Y también me llevó a pensar en La Brega, porque hay una diferencia muy clara, pero es tan importante la Revolución Cubana y lo que representa, tan importante y tan complejo como la tradición de La Brega, que es otro tipo de resistencia. Yo no quiero tener que elegir entre una y otra. Creo que hay una, como sugiero ahí, es la disimilitud importante que hay. El Caribe no es homogéneo, es heterogéneo también. Y yo creo que eso hay que mantener esa complejidad. Pienso que, y termino con esto, que me gustó mucho que Pedro empezó con la referencia a Seattle y a la zona autónoma de Seattle, Washington. Es una ciudad donde viví en otra época, 1 año, 2 años, y le tengo mucho cariño. Ahora hace muchos años que no vuelvo. Y conozco ese barrio, Capitol Hill, donde es la zona
bellamente reconstituida, es una utopía, ¿no? Y también esa es otra palabra importante que habría que usar. Y me gustó mucho que Pedro lo planteó como una manera también de resistencia poética, y no sabemos cómo va a terminar. Y me interesan esas situaciones en que hay pequeñas utopías que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Eso es importante para la brega también, donde el final no se sabe. Y muchas veces la brega fracasa políticamente y fracasa estrepitosamente, ¿no? Porque no solamente no logra constituir cierta ventaja para el sujeto, sino que todo se hace peor, ¿no? Eso también ocurre con la brega, y quiero retenerlo. Pero quería decir que el ejemplo de Seattle es muy bello y muy importante, porque Seattle es una de las pocas ciudades de Estados Unidos, del Estados Unidos contemporáneo, que tuvo una experiencia política de izquierda, anarquista, socialista, y que fue la ciudad, ustedes, algunos seguramente lo conocerán, fue una ciudad que durante varias semanas en 1919 se llamó el Seattle bolchevique, porque fue ocupada la ciudad completa por los grupos radicales de entonces. Y esos grupos radicales a mí me interesan mucho también. Son otra forma. Y dejan, lo digo porque Seattle no solo es el presente, sino que es una memoria histórica y una memoria que ha quedado ahí de muchas maneras también en la literatura, en las tradiciones políticas. Y después de todo, esta antología que Pedro tradujo se titula La memoria rota. Y Seattle sí ha mantenido una memoria. El problema de la memoria es muy importante para la brega también. Sus fracasos y sus utopías. Muchas gracias a todas e a todos. Professor Arcádio, que maravilha, né? Eu vou passar a palavra ao Ricardo, que pediu para falar, mas eu quero dizer que eu acredito na vitória da brega, viu? Eu estava aqui ouvindo a sua resposta e lembrando, então, de algumas coisas que me ficaram na cabeça com a leitura do artigo do Pedro, né? E eu vou deixar essa afirmação aqui, mas porque atuo no curso de Direito com formação em Ciências Sociais, a gente sempre diz, contemporaneamente, que o direito é linguagem, né? E aí, pensando nesse conceito, nessa categoria, né, na brega, ou na arte de bregar, né, eu fiz algumas anotações aqui, a partir da consideração do Pedro, né, a partir da categoria construída por você, professor Arcádio, que é a ideia de se trabalhar, disse aqui o professor Pedro, com habilidade, com sabedoria e com a linguagem, né, que a arte de bregar acaba por ser uma forma de sobrevivência no cotidiano. Eu quero acreditar que, como o direito, não é? Ou assim chamada ciência do direito, trabalha com a linguagem, e uma linguagem opressora, e uma linguagem dominante por vezes, talvez a arte da brega nos abra uma brecha para pensar que vamos trabalhar e vamos lutar com paridade de armas, linguagem versus linguagem, e, portanto, a minha visão acaba por ser, a partir da sua fala, uma visão muito mais de vitória da arte de bregar nesse momento e desta luta, portanto, de sobrevivência nesse cotidiano. Agradeço demais a sua presença aqui. Ricardo, depois quero ouvi-los de novo, professor Pedro, Arcádio. Una palabra solamente, derecho al lenguaje y derecho a la memoria, que es también tan importante hoy. El derecho, la memoria como un derecho. Incluso de la brega, no solo de la revolución triunfante, ¿no? Y eso es Toni Morrison y eso son tantos otros. Y en Brasil la lista es larga. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Ricardo, sou aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, professor do Departamento de Literatura. E gostaria de agradecer a Andréia pela organização, né, dessa fala linda que acabamos de ver.
Agradecer também ao Pedro, que foi meu orientador. Não sei, eu acho que não existe ex-orientando, né, como diz a Lili Schwartz, né? E ao Arcádio, a alegria imensa de poder conversar com você uma outra vez aqui. O Pedro destacou do ensaio do Arcádio, né, justamente um dos trechos que eu mais acho bonito e mais gosto, né, que é essa comparação do ensaio e da brega, né, essa aproximação do ensaio e da brega, né, porque eu vejo no ensaio do Arcádio justamente o método da brega se constituindo enquanto escrita, né, e justamente pela maneira como ele vai escutando as falas do cotidiano, recorre também às raízes da palavra bregar, né, então é muito interessante, né, o ensaio nesse sentido, né. Mas eu gostaria aqui de mais, talvez, menos uma pergunta e mais exteriorizar um desconforto, que talvez seja de todos nós, né, com a situação atual, né, que é a brega, ela parece, né, ter como um dos seus elementos essenciais uma possibilidade dialógica, né, uma possibilidade de diálogo, o que parece nos faltar hoje, né, quer dizer, parece que as forças, né, totalitárias, totalizantes que estão no poder, nos impedem disso, né? Eu acho que aqui no Brasil essa questão é muito bem vista por esse ministro da Educação, né? Que nunca nos proporcionou sequer a escuta, né? Então, nas nossas falas, né? E também no ensaio do Arcádio, né? Eu acho que a brega depende, né, dessa dúvida que aparece no interior da ação política e no próprio interior do ensaio, né? É como se nossas produções também ensaísticas e dos nossos estudos tivessem sempre essa possibilidade do diálogo com a dúvida, e é isso que constitui o ensaio. Agora, essa nossa dúvida e essa nossa hesitação parece que foi sequestrada pelas forças autoritárias, não é, que passaram a imaginar que fosse possível dialogar em campos que para a gente não eram possíveis dialogar, né? Campos como os direitos humanos, não é? Como a discussão democrática, como a rechaçar e lutar contra os racismos, não é? Então, parece que essa nossa hesitação foi vista e foi sequestrada por esse discurso de direita, como de extrema direita, né? É bom que se estabeleça, como a possibilidade de que os direitos essenciais, né, se há que existe, dentro de uma tradição humanista, né, mas fossem tomados apenas como narrativas, né, e como narrativas pudessem ser questionados. Então, o que eu queria falar aqui, e talvez pedir, gostaria de escutar tanto o Pedro como o Arcádio, né, é que em que medida, não é, essa nossa forma ensaística da brega, não é, ela pode ser potente nesse nosso mundo, né, um mundo, agora, depois da pandemia, em que até mesmo aquilo que a gente podia fazer, não é, de mais cotidiano, que é o diálogo, né, com os nossos alunos, ele foi interrompido e agora ele é mediado, né, por essas telas que nos fazem também, de certa forma, nos preocupar muito mais com uma questão performática, né, do que propriamente fala do cotidiano. Não sei, pelo menos é isso que eu sinto. Então, gostaria de agradecer a todas e todos aí pela oportunidade de falar. Obrigado e um abração. Todo mundo. Obrigada, Ricardo. PQ e professor Arcádio, se vocês concordarem, eu dou a palavra ao Luiz Gustavo, que quer se manifestar.
se concordarem, e aí falam na sequência, pode ser? Vamos pensar aqui se a gente dá a palavra ou não ao Luiz Gustavo, que é também um velho amigo, que é lá da Unicamp, aliás. Luiz, muito prazer. A palavra está com você, então. Eu passei por cima das regras aí não escritas do Pedro. Bom, vou tentar ser rápido. Uma é mais uma pergunta, Pedro, que também diz um pouco, acho que eu sei que é uma preocupação sua também, que é a questão, enfim, se pautou muita cordialidade, e eu queria um pouco pensar essas categorias chaves do imaginário do pensamento social brasileiro, como é a cordialidade, né? E pensar as suas atualizações, que eu acho que também é uma preocupação sua. E aí, quer dizer, que diz muito dessa nossa histórica invasão do privado no público, mas esse recesso do indivíduo nessa segurança da família, né? Porque ele não quer justamente ser tratado pela frieza da lei, né? Ou pela impessoalidade do público. E aí um pouco, quer dizer, pensando um pouco a situação como a gente está pensando agora, né? Em termos de bolsonarismo, e pensando a cordialidade, o Sérgio Buarque, quer dizer, esse sequestro que a gente está vendo do Estado e do público no Brasil hoje, né? Vamos pensar assim, ele é mais remissivo a um tipo de privatismo, que a gente pode dizer assim, mais tradicional, como pensou o Sérgio Buarque, ou talvez a gente está ali num novo tipo de sequestro, num tipo de modelo de família que já está mais próximo, talvez, da máfia do que da tradicional família patriarcal, uma máfia transnacional, né? Porque as extremas direitas não são só nacionais. Mas, quer dizer, como que a gente atualiza um pouco isso para esse sequestro, né? De novo, do Estado, do público, por esses grupos que são extremamente familistas, né? Nesse modelo miliciano, como você chegou a tocar. A outra, eu nem sei se é tanto uma pergunta, mas que eu acho que essa coisa do pregar, que eu acho, enfim, esse texto do Arcádio eu acho uma coisa preciosa, e a ideia de brega também, quer dizer, porque eu acho que justamente abrir mão desse sujeito absoluto, né, que já tem um plano, né. Eu sempre penso muito mais no bricolé do Lévi-Strauss aqui, nesse sujeito que brega, né, em oposição ao engenheiro, que já tem um plano de antemão onde quer chegar, ou os instrumentos já, né. E enfim, não sei se é uma pergunta, mas talvez o Arcádio também pudesse comentar um pouco, que tem uma coisa da brega que eu acho que ela é uma impressão que eu acho que a potência da ideia de brega e do ato da brega, que é justamente ela não fecha de antemão, né, ou num absoluto, justamente uma ideia às vezes muito normalizadora do que é resistência, né, ou do que é política, né, porque a brega não permite fechar de antemão em dizer o que é resistência, o que é política, né? E muitas vezes obriga, na verdade, o observador, né, o analista, bem mais abrir o olho para perceber aonde está emergindo a política, mesmo que naquela dimensão, acho que é o Gilroy que fala, né, infrassônica, que muitas vezes a gente está surdo, mas as pessoas estão resistindo a todo instante. Uhum. Né? E a todo instante está emergindo a política muito também onde às vezes a gente não está sendo capaz de ver, num cotidiano que talvez a gente às vezes é cego, né? E é nesse sentido, talvez só ouvir o Ricardo, talvez discordando um pouquinho do ponto que ele partiu, que eu acho que a força da brega é justamente ver que ela nunca para, e na verdade, mesmo agora, quer dizer, a brega não parou, mesmo com esse avanço autoritário, até porque, eu fiquei pensando, né, esse sequestro do autoritarismo hoje, ele é complicado porque ele nos afeta, nós, classe média, na verdade, com modelos de sequestro de direitos, em territórios necropolíticos, periferias, na verdade, ela já está sendo norma há muito tempo. Então, na verdade, a dificuldade agora da brega é nossa, porque existe toda uma população para a qual o autoritarismo, a necropolítica, a morte, na verdade, ela já tem sido a norma há muito tempo.
né? Então, quer dizer, e eu acho que talvez aí é um pouco a força dessa categoria que eu acho, assim, que é justamente obriga muito mais a gente abrir mão de noções pré-estabelecidas do que é resistência política, o que é reação ou ação na produção de alianças, pactos e negociações políticas e de conquistas, né? Enfim, não sei se deu uma pergunta, um comentário, só queria agradecer, fiquei super feliz de ouvir. Agradeço as intervenções, Ricardo, Gustavo. E começa um pouco por aí, não é? Por esse elogio do diálogo, não é? Que é o que está no fundo da colocação do Ricardo, que eu acho que é um elogio muito interessante, porque não é um elogio ingênuo, né? Simplesmente daquele diálogo que nos falta, porque estamos num momento de polarização, enfim, a gente já está careca de saber disso, né? E a questão não é tanto o quanto temos que dialogar, mas o quanto temos que negociar ou não diante desse núcleo inegociável, como você diz, né? Que são os direitos humanos, que é a democracia, etc. Fiquei me lembrando um pouco, eu acho que é da Hannah Arendt, não me lembro, aquela ideia do direito de ter direitos, né? Quer dizer, um pouco o que me parece importante, não é? Me parece central nesse caso, e esse fechamento, digamos assim, dos direitos básicos, não é? É o que talvez esteja no conundrum aí, nesse ponto estranho, nesse nó que o Gustavo nota, não é? Que é da família que a gente já não pode mais entender exclusivamente a partir, não é, dos instrumentos que nós tínhamos para pensar a tradição familiar ou familiar, né, familista, no pensamento social brasileiro, porque agora a gente estaria mais próximo, diz você, de uma formação propriamente mafiosa, né? Uhum. O problema é que eu acho que a gente ainda está lidando com a ideia de que essa potência mafiosa, digamos assim, esse núcleo mafioso, na verdade, ele está ligado a dois braços muito interessantes e muito complexos, né? Que é porque, de um lado, uma política privatista no plano da política macroeconômica, não é assim, absolutamente brutal, e do outro lado a agenda moralista, digamos assim, onde eu acho que retorna, Gustavo, a família no seu sentido mais tradicional, mas agora de uma nova forma, já não é mais a velha família católica ibérica, não é? Paterfamílias, etc., mas a gente tem uma espécie de pai simbólico absoluto, não é? E inquestionável, não é? Que abole completamente o diálogo, e isso está, digamos assim, numa certa vertente prevalecente dos movimentos evangélicos, de uma certa matriz evangélica que vai se transportando para o espaço público, né? Claro que o movimento evangélico aqui é uma barbaridade de se falar nisso, né? A gente tem uma variedade enorme, precisaria se pensar um pouco no que a gente está falando aqui, mas em todo caso eu acho que esquematicamente dá para pensar nessa junção, vamos dizer, do evangélico com o miliciano, que é alguma coisa que sim nos faz pensar de novo aonde que foi parar a ideia de um universal que estava baseado naqueles velhos valores iluministas, não é? Esse é o problema, né? O problema é que a gente está num momento em que a gente já patina no plano discursivo, digamos assim, para pensar e para sustentar esses valores iluministas. E aí eu acho que se torna tão interessante essa recusa da totalidade que está no âmbito metodológico, mas também poético na arte de Bregat, como disse o Ricardo, né? E eu acho fascinante isso, a ideia de que a gente possa ter um instrumento teórico. Isso tem a ver com a questão da ideia sobre a escrita, não é? E o que você dizia é um livro que é um ensaio em que a escrita é uma arte de Bregat, não é? Se brega com quem eu chamo à mesa, quais são os mortos que eu chamo e que eu conclamo, com quem eu dialogo, com quem eu brigo, com quem eu brego, com quem a reverência vai para quem, não é? Quer dizer, é um jogo também aí, a memória eu acho que tem a ver com esse falar com os mortos também, que é um tema, sim, aliás, muito
Toni Morrison também, né? Mas o lugar dentro dessa metodologia, que é também uma forma de escrita, não é? O lugar da dúvida e da hesitação é fundamental, não é? E aí eu entendo a colocação da Andréa, da Dedéia no início, não é? Que é digamos, a ideia de que a gente tem um espaço de deslizamento, um espaço de uma eu me perdi um pouco aqui no meu fio, porque eu estou vendo, eu ia chamar a Dedéia de Andréia, daí eu olhei a Andréia do outro lado, falei, não, então eu tenho que chamar a Dedéia de Dedéia, não de Andréia, aí perdi o meu fio. Mas, enfim, eu gostaria eu acho que é muito importante o que a gente está debatendo aqui, eu espero que esse debate possa continuar, inclusive, porque o espaço da dúvida, né, o espaço da indefinição, é alguma coisa que justamente se antepõe a esse grande marco, né, do pai simbólico que vem para determinar aquilo que aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser engolido, aquilo que não pode ser... não há espaço de diálogo. A falta de espaço de diálogo eu tenho para mim que tem a ver com o fato de que a gente está lidando com um grupo do lado de lá. Quer dizer, é difícil falar em termos dessa polarização, eu sei que a gente deve tentar evitar isso, mas o espaço de negociação com esses tais míticos 30%, né, de sustentação do Bolsonaro, né, isso tem a ver com justamente o fechamento, né, quer dizer, o enclausuramento. Eles estão mais enclausurados do que a estátua do Churchill lá na Inglaterra, né? Quer dizer, não há nenhuma forma de encontrar ali dentro um espaço de eco, não é? Aonde essa dúvida, essa hesitação possa ser exercitada como parte de uma forma como uma forma de pensamento, né? Então eu acho que tem uma questão de forma e conteúdo aqui muito interessante. O que a gente está chamando de dialógico, o que a gente está reclamando e querendo que seja dialógico, na verdade, também uma forma de negociação possível, né? Claro que aí a gente tem a enorme responsabilidade, eu acho, como acadêmicos, de pensar seriamente no debate sobre o lugar de fala e sobre o lugar daqueles que falam, né? Quer dizer, e aí entra a questão do Gustavo, de que a necropolítica ela já rola solto, digamos assim, nos espaços aí de um periférico que é assim bastante geografizável, né? Ou talvez não, que não seja puramente geográfico, né? Eu só queria dizer que eu discordo do Ricardo quando ele diz que a gente está num mundo de performance e distante da fala do cotidiano quando nós estamos aqui. Eu acho que, por mais que seja difícil esse diálogo, vários aqui estão ocultos, digamos assim, estão como cimarrones, como assim, ocultos, a gente não pode ver, a gente não sabe o que eles estão pensando, né? É uma das brigas eternas que eu tenho com os meus alunos em Zoom, em aula em Google Meet, que mostrem-se, né? Eu quero ver vocês, eu acho que tem algo dialógico a ser conquistado também nesse espaço digital. E o performático eu acho que é próprio da atividade de professor, né? Antônio Cândido dizia, eu acho que com muita razão, que o professor é sempre um ator frustrado, né? Eu acho que é isso que somos. Mas eu passo a bola para o Arcádio. Quero comentar algo de nuevo que ya Pedro ha formulado. Lo periférico como una situación con relación al poder, no como un espacio. Eso me parece muy importante y para mí iluminador, ¿no? El centro y la periferia definidos no espacial o geográficamente, sino con relación al poder. Creo que eso para mí también es la brega, sin duda. La condición o la situación del subalterno y la subalterna frente al poder. No importa dónde esté, puede ser París o puede ser New York o puede ser Sao Paulo, puede ser La Habana, ¿no? En ese sentido, siempre hay un poder o varios poderes hegemónicos que están funcionando.
Y en cuanto a las preguntas tan importantes, brevemente también, lo que Ricardo preguntaba sobre el autoritarismo y el ensayo, definitivamente yo creo que es el autoritarismo es el centro, digamos, ¿no? Y hay muchas formas de autoritarismo y de poder que son a veces genocidas incluso, ¿no? Como sabemos. Y quiero dar un ejemplo, ya que el ensayo parte de lo puertorriqueño, cómo la brega puede fracasar. Se habló de Muñoz Marín y del Estado Libre Asociado, pero el precio del Estado Libre Asociado fue muy alto, porque fue la complicidad forzada de los puertorriqueños en el servicio militar en la guerra de Corea y después en la guerra de Vietnam. O sea que los puertorriqueños fueron obligados como ciudadanos de segunda clase, pero ciudadanos, y estuvieron en esas guerras imperiales, terribles, guerras genocidas, ambas, ¿no? Mientras Muñoz Marín hablaba de la brega creativa del Estado Libre Asociado. Yo creo que ese es un ejemplo para mí muy claro de autoritarismo colonial o del poder colonial o de la colonialidad del poder y del sacrificio de mucha gente a la brega oficial, porque la brega fue usurpada por el discurso político de Muñoz Marín, ¿no? Me parece que ese es un momento terrible de autoritarismo y de fracaso también, donde no había posibilidad de diálogo tampoco, ¿no? Ninguna. Y yo creo que hay que volver a ese momento en los años 50 en Puerto Rico, que ilumina mucho sobre la historia de los Estados Unidos y cómo funciona el poder hoy. Gracias, Gustavo, por tu pregunta y tu comentario. Yo creo que es una excelente manera de pensar la brega, la apertura, algo que está ahí abierto y que no cierra, aún en los momentos de mayor dificultad. No se cierra, que el diálogo puede recomenzar y se puede reanudar, y las relaciones asimétricas permiten cierto movimiento. Es una política en ese sentido importante porque mantiene la posibilidad de nuevos comienzos. Yo creo que eso es la brega también. Pedro insistió, y yo también, en la palabra fuga, porque la brega es, en situaciones extremadamente autoritarias, la única salida es la fuga. Y eso es la brega también. Fuga verbal o fuga física. El modelo del cimarrón que acabas de mencionar, para mí fue muy importante, porque en aquellos años, cuando se estudiaba la esclavitud, se estudiaba más la abolición, como en Brasil. La esclavitud misma casi no se estudiaba, pero después ha habido también estudios importantes sobre los cimarrones, que para mí fueron muy importantes. Uma nota de rodapé, cimarrón é quilombola. Sí. É o tradutor falando aqui. Sí. Bueno, esa está vinculada a la brega, la fuga, porque era importantísimo tener ese modelo que no es la revolución, pero sí la fuga, y una fuga que llega a construir sus propios espacios, que no puede derrotar al poder estatal, ¿no? Pero crea unos espacios que tienen una cierta relación a veces con el Estado y pueden sobrevivir. Es un ejemplo extraordinario siempre de cómo la extrema vulnerabilidad de los esclavos puede a veces llevar a la fuga, no necesariamente a la rebelión y a la muerte, sino la posibilidad de escaparse y constituir otra sociedad. Así que, y ahí en ese sentido son los temas del autoritarismo,
y también se parece ahí al ensayo. Uno ensaya, ¿verdad, Ricardo? Se ensayan formas a veces inéditas de habla y de acción. Y a veces se fracasa, a veces se logra, ¿no? Yo estoy muy interesado ahora, por ejemplo, muy interesado en las estatuas. Hay algo de iconoclastia que yo admiro mucho. Me gusta, me parece interesante siempre, porque a veces es más fácil, no siempre, vean ustedes cuán difícil es derribar estatuas, ¿no? Y lo que las estatuas representan, que no es necesariamente un enfrentamiento armado, pero mucha gente opta por derribar las estatuas. Y algunos quieren mandarlas a los museos, que me parece también increíble, que sean los museos los que terminen con las estatuas que representan el racismo, la esclavitud, el imperio, el crimen, el genocidio, ¿no? Pero es interesante, yo lo veo como una forma de brega, porque no es lo mismo derribar una estatua que matar a otra persona. Professor Pedro, tem uma última pergunta aqui, uma derradeira, do Marco Aurélio. Ele está sem o microfone dele. E então ele pergunta, eu prometi que leria a pergunta. A brega poderia ser considerado uma luta com as próprias armas e, nesse sentido, uma linguagem criada e prontamente identificada pelos iguais, pelos oprimidos? A brega seria uma tentativa de criar as regras do jogo da disputa, porque sabe-se que a disputa é brutalmente desigual? Sim. Eu acho que a resposta é sim, mas para desenvolver eu deixo a Arcadio. Pronto. Porque la lectura de Pedro es tan, para mí me emociona mucho porque todos ustedes han escrito y es impresionante como alguien puede leer. Sí, claro que sí. La brega es un intento precisamente de crear otras reglas de juego, ¿no? Y de enfrentarse de otra forma, sin necesariamente la violencia, sino establecer otras condiciones para el diálogo y para la resistencia. Eu vou dar por encerrada essa nossa experiência aqui tão exitosa e agradecer a presença de todos, né? Não vou nominá-los novamente, mas também, professor Arcadio, para mim é uma grande emoção tê-los aqui. É realmente um momento de respiro, tá? Bonito, né? De união. Então, Rodrigo, se você quiser fazer a palavra de fechamento aí, Pedro também, enfim, se todos quiserem se manifestar novamente, mas é porque, enfim, também não quero ocupar aí o tempo, não é? Tão precioso dos professores que estão um pouco longe. Queria agradecer muito a todas e todos, foi um prazer ver todo mundo, ou não todo mundo, mas sentir um pouco todo mundo. Eu estou vendo, está interessante aqui o movimento do chat, que aparece a todo momento, quem vai embora se despede, diz que foi bom ouvir, isso é muito legal. E obrigado mesmo, Rodrigo, Andréia, todos, Arcadio, pela presença, e todas e todos. Para mim foi um grande, grande prazer. Muchísimas gracias. Un honor para mí muy grande, y la verdad es que estoy muy agradecido. Una amiga me escribía, yo le contaba a Pedro en estos días, me decía, tenemos que hablar no de distanciamiento social, sino de solidaridad en la distancia. Y esto es un acto muy bello de solidaridad en la distancia. Muchas gracias.